Olá, pessoal! Estamos de volta para treinar mais um pouquinho de termodinâmica. Na semana passada e nessa semana também, as aulas foram exclusivamente de termodinâmica. Então hoje nós vamos reforçar especialmente o conteúdo visto na aula regular desta semana, quando trabalhamos em especial com a segunda lei da termodinâmica, e também vamos praticar o que vimos na aula da frente de testes da semana anterior, quando tivemos a oportunidade de deduzir, através do cálculo integral, não haveria outra saída, a expressão do trabalho na transformação isotérmica. Você diria, mas se é só por integral que eu obtenho aquela expressão, já vamos rever qual é, então não tem chance de cair no ITA. Teoricamente não, mas pode acontecer, como na Olimpíada já aconteceu mais de uma vez, na OBF, na terceira fase, que a expressão seja dada e que o enunciado seja formulado de alguma forma que você fique dispensado da integração. De qualquer forma, por via das dúvidas, nós obtivemos via integral não apenas o trabalho na isotérmica, como também o trabalho na adiabática. Daqui a pouco elas vão aparecer nesse resumo, a partir, então, de expressões que foram obtidas na última aula na frente de testes. Justifica-se, nós ainda não fizemos uma quantidade suficiente de exercícios sobre essas transformações, incluindo o cálculo de rendimento, né? Coisa mais ligada à segunda lei e mais trabalhada na aula regular dessa semana. Mas tranquilize-se, também será a última aula. Pegue essas ideias e você estará em condições de resolver muitos daqueles desafios a que já me referi na aula anterior e que são perguntas frequentes, especialmente no ITA, em geral na forma de questão discursiva. São questões que requerem certo treino, mas também não precisa ir muito além do que você vai ver agora. Será o suficiente. Mas prepare-se, a quantidade de exercícios precisa ser relativamente grande. Habitualmente nós trabalhamos 5 exercícios por aula, dessa vez a quantidade será um pouquinho maior, para que nós possamos varrer tudo, inclusive a geladeira, né? Só fizemos um exercício sobre geladeira até agora, e tem caído, né? 2017, se eu não me engano, e mais numa outra ocasião, ainda nessa década, no vestibular do ITA, a geladeira andou aparecendo. É bom que a gente treine mais um pouquinho. E daí na próxima semana nós mudaremos de assunto, trabalharemos com a gravitação e a termodinâmica, claro, retornará no simulado e retornará também na revisão no final do ano. Vamos lá então, pessoal, com muita alegria. Deixa eu pegar um outro óculos aqui, porque esse aqui é fraquinho. Esse aqui é um pouquinho melhor. Presbiopia é o meu problema, não enxergo bem de perto. Quando jovem eu era míope, não enxergava de longe. Hoje em dia não tenho mais miopia. Posso fazer tranquilamente a carteira de motorista no Detran, consigo ver aquelas letrinhas, já não tem mais aquele carimbo desagradável, obrigatório, use lentes corretores. Compensação, a visão de perto ficou prejudicada, porque eu já tenho mais de 40 anos, tenho 41, um pouquinho mais do que isso na verdade. Então, presbiopia requer aqui que eu trabalhe com esses óculos de lentes convergentes, né? Vamos lá então. Então, nesse primeiro slide, gente, essa é a aula número 12, termodinâmica, segunda parte, então envolvendo principalmente a segunda lei, e a relação de Mayer também vai ser frequentemente mencionada, calores específicos a pressão e a volume constantes, eles são relacionados pela relação de Mayer, CP sempre maior do que CV, lembra? E a razão CP sobre CV é o nosso gama, né? Então, em resumo, o que você precisa saber para se dar bem com esses problemas? A energia interna de um gás perfeito calcula-se por F meios de nRT ou F meios de PV. Correto? Onde F, freedom, primeira letra da palavra freedom, é o número de graus de liberdade. 3 para gás monoatômico, 2 para diatômico e 6 para poliatômico. Aqui você tem a expressão da energia interna em cada estado que o gás ocupe. Como você sabe, frequentemente você vai precisar da variação da energia interna. Delta U, é ela que aparece na
na primeira lei. Então, nesse caso, essa expressão é fácil de mostrar, né? Se transforma em F meios de NR delta T. Tá? E isso também poderia ser transformado, já que NRT é igual a PV por Clapeyron, né? Em PFVF menos PIVI ou P2V2 menos P1V1, quando se tratar de calcular a variação. Isso a gente faz direto, não vamos perder tempo. Calor específico, melhor, capacidade térmica molar, esse é o nome. A volume constante vale F meios de R, e a pressão constante vale F mais 2 sobre 2 de R. A diferença entre os dois, Cp menos Cv, é R, como nós demonstramos na aula regular da semana anterior. E a razão Cp sobre Cv, sempre maior do que 1, né? Cp é maior do que Cv, também pode ser expressa em função do F, como F mais 2 sobre F. Essa relação frequentemente será útil. Na transformação isotérmica, nós obtivemos a expressão do trabalho na semana anterior, na aula de testes da semana anterior. É uma constante que vem a ser o produto POVO, pressão-volume inicial, multiplicado pelo logaritmo neperiano do volume final sobre o volume inicial. Ok? Eu não diria que é para decorar, não é para cair, isso aí só se obtém mesmo por integração. Tá? Mas pode acontecer, na Olimpíada já aconteceu, da expressão ter sido dada. Aqui nós vamos fazer como se ela não fosse dada, porque afinal de contas, a qualquer momento durante a aula, podemos recorrer a esse formulário. Na transformação adiabática, o trabalho se calcula por POVO menos PFVF dividido por gama menos 1. Essa expressão nós obtivemos na aula de testes da frente de testes da semana anterior. Tá? Lá ela foi obtida, se não me falha a memória, por integração. Mas esta também dá para deduzir sem integração a partir da primeira lei. Isto provavelmente eu não terei feito ainda, a não ser que alguém me pergunte, eu não costumo fazer isso nesse momento. Obter essa expressão sem o uso da integração, pela primeira lei. Mas é viável. Então essa daqui você precisa, inclusive, saber deduzir. Quer dizer, se quiser decorar, não tem problema, mas tem que saber deduzir sem que isso possa ser motivo de crítica no ITA, porque esta sim pode ser obtida, repito, sem integração. Já o logaritmo neperiano da isotérmica, não, é só por integral que você chegaria lá. De qualquer forma, a expressão é essa. Numa transformação isovolumétrica, o trabalho é zero, e a variação da energia interna pode se calcular por NCV ΔT. Você está lembrado disso? Na verdade, essa expressão serve para qualquer tipo de transformação, não só para a isovolumétrica. Nós deduzimos essa expressão na última aula para uma transformação adiabática. Tá? Por favor, dê uma olhadinha, foi o exercício número 3 da aula da semana anterior na frente de testes. Tá? E há vários problemas em que ficam melhor encaminhados desta forma. Ok? Aqui fica mais ou menos evidente, por aparecer CV, que nós vamos aplicar essa expressão para uma transformação isovolumétrica. Foi para esse caso ela é válida, mas foi mostrado na última aula que essa expressão se generaliza e desde que o ΔT seja o mesmo, essa expressão serve para qualquer tipo de transformação. Tá? Também insisto, estou apenas repetindo coisas que já foram concluídas na aula anterior, merecendo-se, neste momento, para uma eventual falta de lembrança da sua parte, meu querido aluno, que você dê uma olhadinha, repito, foi o exercício 3 da aula da frente de testes da semana anterior. Então, como você pode ver, essas expressões foram pouco praticadas até aqui, especialmente trabalho, né, na isotérmica e na adiabática. Na aula de hoje, então, nós vamos trabalhar com essas expressões e vamos viver muitas outras novas emoções. Vamos lá, então. Primeiro exercício de hoje. A maioria deles virá do Raxo, né, desse livro, de onde tantas questões do ITA já saíram. Calcule o rendimento, geralmente é essa a pergunta, da máquina térmica que opera com um gás ideal monoatômico, conforme o ciclo mostrado ao lado. Se o gás é monoatômico, isso significa que o F vale
3, né? E, consequentemente, gama valerá 5/3. Já vamos ver qual deles que nós vamos precisar. Eu quero o rendimento. É uma transformação cíclica, né? Não é um ciclo de Carnot, mas eu posso calcular o rendimento pela definição. Qual é a definição de rendimento? Nem aparece aqui no formulário, mas vimos, né, na aula da frente regular desta mesma semana, rendimento é trabalho sobre calor recebido. Rendimento é aquilo de bom que o dispositivo oferece dividido por aquilo que ele precisa receber para oferecer esta coisa boa. Então nós temos, literalmente, pressão e volume em cada um desses estados que limitam o ciclo. Existe uma transformação isotérmica de 1 para 2, uma compressão isobárica e, finalmente, uma compressão isométrica. Como é que pode a pressão ter aumentado e o volume ter permanecido constante? Aqui, com certeza, houve um aumento de temperatura, né? Você poderia refletir sobre o que pode ter provocado estas variações, né, de pressão e de volume. Vamos lá, então. Quero calcular o rendimento. Lembre-se, então, da definição. Rendimento é trabalho sobre calor recebido. O que você sabe sobre o trabalho numa transformação cíclica? É a área interna ao ciclo, né? Tá bom, mas como é que eu vou calcular esta área? Nós não sabemos, inclusive, porque esta curva é regida por xy igual a k, quer dizer, não é uma figura geométrica simples cuja área, a princípio, você deva saber. Mas a transformação de 1 até 2 é isotérmica. E o trabalho na isotérmica é calculado por, como vimos há pouco, né? Por favor, eu não vou ficar mudando de slide a toda hora. Tenha em mente, se for o caso, imprima aquele resuminho, né, macetoso da primeira página. O trabalho é P1V1, era lá POVO, aqui P1V1, porque 1 é o ponto inicial da transformação, aqui de 1 até 2, multiplicado por logaritmo neperiano de V2 sobre V1. Isto representa o quê? Representa o trabalho realizado na transformação isotérmica. E esse trabalho, você está cansado de saber, é a área debaixo da linha. É a área dessa linha toda, que só não chama de trapézio porque um lado é curvo. Então eu tenho de descontar, já que me interessa a área interna, eu devo descontar a área do retângulo que tem aqui embaixo. Tá? A integral que a gente calculou na última aula é a área debaixo da linha. Então, repito, P1V1, logaritmo neperiano de V2 sobre V1, menos a área do retângulo, que seria, então, base vezes altura. Vamos ver por que é 3PV esta área. Isso vai ficar melhor explicado mais adiante. É que não foi dado o volume no ponto 2. Mas como a transformação de 1 até 2 é isotérmica, vale a lei de Boyle-Mariotte, que na verdade vem da lei geral das transformações gasosas, né? P1V1 igual a P2V2. P1 vale 4P, isso vem do gráfico. V1 vale V, vem do gráfico também. Igual P2 vale P. E V2, então, você conclui que vale 4V. Tá? Se a pressão caiu a quarta parte, o volume aumentou 4 vezes. Na isotérmica, pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, por ser V2 igual a 4V, esse retângulo tem área 4V menos V, que é 3V, né? A base, multiplicado pela altura, que é o P. Daí é que veio esse menos 3PV. Você teria que ter calculado antes aqui o V2. P1 vale 4P, V1 vale V. Logaritmo neperiano de V2 sobre V1, que agora eu sei que vale 4, né? Esse quociente aqui, embora não tenha sido indicado nesse momento, mais adiante ele vai aparecer, porque V2 é 4V. 4V dividido por V dá 4, vai aparecer depois. Por enquanto ficou apenas indicado. Aliás, aqui, né? Trabalho vale 4PV, então logaritmo neperiano de 4 menos 3PV. Pronto, você acabou de calcular a área. Na verdade, o que você fez é uma coisa que normalmente só se espera que o estudante de engenharia faça. Calcular uma área através de uma integral. Você calculou a área deste triângulo, entre aspas, aqui, onde um dos lados é um pedaço de uma hipérbole equilátera. É assim que se faz no cálculo integral diferencial para se obter áreas de figuras planas.
Rendimento, então, é o que você quer calcular, é trabalho sobre calor recebido. O trabalho você já calculou. E o calor recebido, então você tem de agora identificar em quais trechos o calor é recebido. Obviamente, lembrando da primeira lei da termodinâmica, Q é igual a ΔU mais tal, você perceberá que no trecho de 1 até 2 o calor é positivo e por isso é recebido. Calor é ΔU mais tal. Neste trecho não tem ΔU, porque a temperatura é constante, mas o trabalho é positivo, porque o volume aumentou. Então, nesse trecho, o calor também é positivo e por isso ele é recebido. Já no trecho de 2 até 3, aí não, daqui até aqui você já sabe, o volume diminui, o trabalho é negativo e a temperatura diminui também. Então o calor acabará sendo negativo, porque tanto ΔU como o trabalho são negativos. O calor é cedido, esta parcela de calor então não vai me interessar, lá no denominador só vai o calor recebido. E de 3 até 1, não há trabalho, né, transformação isocórica, mas a temperatura em 1 você já sabe é maior do que em 3, então ΔU é positivo com tal valendo zero. Por isso que eu sei que o calor é recebido, portanto, nos trechos de 3 até 1 e também no trecho de 1 até 2. Ok? E para calcular esses calores, então lembrar de Q igual a ΔU mais tal. Você calculará, para ter o calor recebido, ΔU mais tal no trecho de 3 até 1 e ΔU mais tal no trecho de 1 até 2. No trecho de 3 até 1, você percebe que o trabalho é zero porque o volume é constante. E a variação da energia interna, lembra, F meios de NR ΔT, poderia ser esse F vale 3. Tá? Como eu não tenho informações sobre o número de mols, em vez de NR ΔT eu falo PFVF menos PIVI, porque NRT é PV por Clapeyron. O ponto final da transformação é o ponto 1 e o ponto inicial é o ponto 3. Então, para o trecho de 3 até 1, a variação da energia interna é expressa desta forma. Já no trecho de 1 até 2, quem é zero é a variação da energia interna, porque se trata de uma isoterma. E o trabalho, então, novamente obtido pela expressão do trabalho na isotérmica, é POVO, no caso P1V1, logaritmo neperiano do volume final sobre o volume inicial. Essa razão que dará 4, porque V2 vale 4V, com V1 valendo V. Ok? Então, ficamos com calor recebido igual a 3 meios de P1, que vale 4V, isso vem lá do gráfico, menos PV, que seria P3V3, né? PV, pressão e volume nesse ponto, mais P1 vale 4P, V1 vale V, logaritmo neperiano, então, de 4. O rendimento você vai encontrar dividindo o trabalho pelo calor recebido. O trabalho, copiando daqui, vale 4PV, logaritmo neperiano de 4, menos 3PV, copiando lá de cima, e o calor recebido, 4PV menos PV dá 3PV, 3 vezes 3, 9, 9 meios, 4,5 PV, mais, aqui era 4PV, logaritmo neperiano de 4, veja que foi dado o logaritmo neperiano de 2, ninguém tem a obrigação de saber de cor. 4 é 2 ao quadrado. Lembra daquela propriedade operatória de logaritmos, você joga o expoente para frente, esse 4 vira 8, tá certo? Então, por isso, você vai ter 8PV vezes ln de 2, daí, né? Porque o expoente do 2 já foi lá para frente. E esse vale 0,69. PV aparece em todos os termos em cima e embaixo, simplifica, sobra 4 ln de 4, que é 2 ao quadrado, por isso vira 8 vezes logaritmo de 2, 0,69 como foi dado, menos 3, porque o PV cancelou, dividido por 4,5, mais 8 vezes 0,69. Fazendo essa conta, o resultado será 0,25, então 25%. Está percebendo? Não é o primeiro exercício desse tipo que nós fazemos. Na aula anterior, inclusive na frente regular, nós já fizemos algo parecido, até mais elaborado ainda. Quando é dado um ciclo, por mais estranho que ele lhe pareça, e você quiser o rendimento, faça sempre assim. Trabalho sobre calor recebido. Trabalho é a área interna ao ciclo, ou você calcula somando, né, os vários trechos, também é viável, e o calor recebido, daí você tem que identificar por ΔU mais tal em quais trechos o calor é recebido. A receita, então, é essa para você encarar esse tipo de problema. Beleza? Vamos em frente, segundo problema de hoje, na mesma linha. A ideia na aula de hoje, por favor, não se aborreça se você notar que os problemas
são repetitivos, mas a cada problema a gente sobe um degrau, homeopaticamente. Esse não é um assunto fácil, não é um assunto tratado em aulas normais, só para quem mesmo se prepara, né, para vestibulares difíceis como esses que vocês vão fazer. Então não é apenas uma repetição, sempre vai ter alguma coisinha nova, mas na mesma linha. Raxo novamente. Aliás, o Raxo é bastante didático, além das imagens serem muito bem feitas. Calcule o rendimento do ciclo mostrado na figura. O gás é ideal novamente e monoatômico. As transformações de 2 até 3 e de 3 até 4, na verdade, não, aqui infelizmente há um pequeno erro no enunciado, né? São isotérmicas quais? A transformação de 2 até 3 com certeza, e de 4 até 1, tá? 3 até 4 é isobárica, tá? Provavelmente eu é que copiei errado do livro, ou está errado no livro. De 3 até 4 não poderia ser isotérmica. Me desculpem, eu percebi esse erro agora, mas com certeza vamos resolver considerando que estas duas curvas são hipérboles equiláteras porque são relativas a transformações isotérmicas, é o que eu estou entendendo. Como é que você vai fazer então? Se você quer o rendimento, é trabalho sobre calor recebido. Trabalho, a princípio, calcularia pela área interna ao ciclo. Agora, calcular a área interna aqui não será tão simples como no problema anterior. Provavelmente, nós já vamos ver, o trabalho vai ser calculado em separado. Vamos calcular o trabalho no trecho de 1 até 2, somar com de 2 até 3, de 3 até 4 e de 4 até 1. Na isobárica, você calcula o trabalho como P delta V, né? Cuidado com o sinal. E na isotérmica, né? Cuidado com o sinal, quer dizer, quando o volume aumenta, trabalho é positivo, quando o volume diminui, trabalho é negativo. E nas duas isotérmicas, você usará aquela fórmula especial, né? Da semana anterior. POVO, logaritmo neperiano de VF sobre VI. Assim você calculará o trabalho. E o calor recebido, daí você vai ter de analisar, nós faremos isso, em quais trechos o calor é recebido, e daí expressá-lo possivelmente por ΔU mais tal em cada trecho, conforme as ideias do problema anterior. Vamos ver se é isso mesmo? Rendimento é trabalho sobre calor recebido. O trabalho, então, poderia ser a área interna, mas eu estou preferindo separar somando os trabalhos em cada trecho. De 1 até 2, de 2 até 3, de 3 até 4, de 4 até 1, assim terei o trabalho em um ciclo. E o calor é recebido, aqui eu vou pedir que você verifique, ele é positivo de 1 até 2, trabalho positivo, temperatura aumenta, ΔU positivo, e também de 2 até 3. Aqui o ΔU é 0, mas o trabalho é positivo porque o volume aumenta. Nos outros dois trechos não interessa o calor, porque aí ele não é recebido, ele será negativo, nos outros trechos ele será cedido. Então, no trecho de 1 até 2, o trabalho, aí seria P delta V, né, isobárica, só que a pressão, cuidado, vale 2P. Variação de volume é volume final V menos volume inicial V sobre 2 no trecho de 1 até 2. No trecho de 2 até 3, você usará o trabalho da isotérmica POVO logaritmo neperiano de volume final sobre inicial. POVO seria agora 2P, que é a pressão inicial, vezes V, que é o volume. Logaritmo neperiano do quê? De 2V sobre V, né? Volume final sobre inicial, por isso é logaritmo neperiano de 2. O trabalho de 3 até 4, aí você tem outra isobárica, então P delta V, P que multiplica V menos 2V. Claro que esse trabalho vai dar negativo, eu estou vendo que aqui o volume diminuiu. E de 4 até 3, o trabalho novamente pela isotérmica POVO, PV seriam a pressão e volume iniciais, logaritmo neperiano de volume final sobre inicial. V2 dividido por V dá meio, que é o mesmo que 2 elevado a menos 1, tá ligado? Esse menos 1 vai passar para frente usando aquela propriedade operatória de logaritmos. Embaixo, calor de 1 até 2. Calor é ΔU mais tal, né? ΔU é 3 meios de PFVF menos PIVI, né? Como eu estou falando do trecho de 1 até 2, PF é 2P, VF é V, e PI é 2P também, mas o VI é V sobre 2. Né? 3 meios de PFVF menos PIVI é como você pode expressar também a variação da energia interna nesse trecho.
mais o trabalho, né, porque Q é igual a ΔU mais tal, trabalho na isobárica 2P vezes V sobre 2, que é a variação do volume, V menos V sobre 2. E, finalmente, mais o calor recebido no trecho de 2 até 3, PO-VO, logaritmo neperiano de volume final sobre inicial. PO vale 2P, né? VO vale V, logaritmo neperiano de 2V sobre V da ln de 2, como, aliás, já foi necessário agora há pouco. Tá? Daí para frente você notará, após fazer as devidas operações matemáticas, você notará que PV menos PV vai acabar desaparecendo. Depois, nos termos que sobram, o PV aparece também em todos os termos do numerador e do denominador, cancelando-se, portanto, esse produto. 2PV ln de 2 menos PV ln de 2 dá PV ln de 2. Aqui embaixo, 3 meios, 1,5 de PV, mais PV, mais 2 PV ln de 2. Simplifique o PV, então, que está presente em todos os termos. ln de 2 sobre 1,5 mais 1 vai dar 2,5, mais 2 vezes o logaritmo neperiano de 2. Repare o detalhe, aqui nós tivemos um menos, fruto daquele menos 1 que veio para frente. Né? E daí 2PV ln de 2 menos PV ln de 2 foi o que sobrou. Como ln de 2 é dado, né, 0,69, fazendo a continha você vai encontrar 18%. Tá? Então nós estamos assim treinando como obter o rendimento a partir do ciclo. Houve época em que no ITA isso era, já faz algum tempo, assim, sistemático, todo ano caía. Hoje em dia ainda cai, né, talvez não todo ano, mas é uma das questões de ITA, no caso, especialmente, que merecem cuidado. Ok? Continuando então. Problema número 3. Nós vamos treinar agora um pouquinho de geladeira, que em espanhol se fala neveira. O freezer da geladeira estará aqui, eu estou vendo pelo desenho, a menos 23 graus, e o ambiente, a sala, está a 27 graus. Para que eu possa jogar calor da sala, da geladeira para a sala, eu preciso fornecer trabalho, já que esse sentido de propagação do calor não é espontâneo. Precisa haver um compressor. É aquela história, né, já comentada na aula anterior. O esquema da figura mostra uma máquina refrigeradora que opera segundo o ciclo de Carnot. Se o motor, compressor, né, que aciona o compressor, do refrigerador proporciona um trabalho de 50 kJ em cada ciclo, calcule. Desses 50 kJ que são entregues, quantos kilojoules são retirados em cada ciclo do freezer e também a quantidade de calor cedida ao ambiente. Aquilo que a gente chama de Q1 e Q2, é claro que aí a simbologia fica a seu critério. Tá? Como é que nós vamos resolver isso? Repare que só sabendo o trabalho, eu não teria como saber quanto de energia se retira da geladeira e quanto vai para o ambiente. Faltariam dados. Mas no desenho, embora no enunciado não conste, estão as temperaturas, que, claro, nós vamos converter em Kelvin. Com as temperaturas, o que você vai poder calcular? O rendimento. Ou, no caso da geladeira, costuma-se chamar eficiência, coeficiente de desempenho. Ok? E daí, pela definição de rendimento, lembra a coisa boa que a máquina oferece, que é tirar calor da geladeira, dividido por aquilo que ela precisa receber para funcionar, o trabalho vai te dar condições de calcular inicialmente o calor retirado dos alimentos da geladeira e depois, pela primeira lei, você calculará o calor cedido. Em resumo, é isso que nós vamos fazer. Tá? O bom aluno já terá percebido por essa minha conversa como encaminhar o problema e o resto não passa de continhas. Então, a eficiência, como aqui eu preferi chamar, vários autores representam assim, na aula passada representamos por K, não fique bitolado, os símbolos aí são variados, por definição, é Q1, Q1 é como estou chamando então o calor retirado da geladeira, é isso que a gente quer dela, né? A coisa boa que ela vai oferecer, dividido pelo trabalho, aquilo que a gente tem de fornecer para que ela funcione. Pela primeira lei, a energia que chega, Q1 mais o trabalho, isso tudo em módulo, deve ser igual ao calor rejeitado para a sala. Portanto, o trabalho vale Q2 menos Q1. Na verdade, eu estou tentando mostrar a você como que se expressa
a eficiência da geladeira em função das temperaturas, sem ficar decorando aquela fórmula que foi mostrada na aula passada. O que não dá para dispensar é, primeiro, a definição de eficiência e depois aquela relação entre calores e temperaturas, que eu acredito você já tenha observado bem na aula anterior. Então, voltando, eficiência vale Q1 sobre trabalho, acabamos de ver, vale Q2 menos Q1. Jogando esse Q1 para baixo como denominador de denominador, você fica com eficiência igual a 1 dividido por Q2 sobre Q1 menos Q1 sobre Q1, que vale 1. Gostaria depois que você comparasse essa manobra matemática artificiosa que nós usamos aqui com o que já foi feito na aula anterior, na frente regular, mesmo problema número 5. Tá? É meio manjado o que se faz aqui, porque ao manobrar desta forma, aparece Q2 sobre Q1, e Q2 sobre Q1 é TQ sobre TF. Tá? Para a máquina de Carnot, somente para a máquina de Carnot eu posso fazer isso. A razão entre os calores é igual à razão das temperaturas nas respectivas fontes associadas a esses calores. Por isso a expressão da eficiência pode ser 1 dividido por Q2 sobre Q1, isto é, TQ sobre TF, menos 1. 1 sobre aqui tirando o mínimo, né, fica TF, em cima TQ menos TF, multiplicando invertido, TF dividido por TQ menos TF. Se não me engano, essa expressão na aula anterior havia sido dada lá na OBF, né? Bondosamente o cara deu a fórmula. Na verdade, ele teria que fornecer mesmo, porque esse tratamento aqui é coisa realmente de termodinâmica técnica ou daquela disciplina que os cursos de engenharia mecânica oferecem, condicionamento de ar e refrigeração. Mas vá vendo como é que se faz. TF, então, vale 250, isso vem da transformação de menos 23 graus Celsius para Kelvin, subtraindo 273. Sobre TQ, que vale 300, 27 mais 273, menos TF, 250. Fazendo a continha, a eficiência desse refrigerador vale 5. Eficiência é calor sobre trabalho para a geladeira. Fica aqui 1 sobre o trabalho, foi dado em cada ciclo 50 kJ, 50 vezes 5, 250 kJ. Tá? E agora que você sabe quanto trabalho foi fornecido e quanto calor é retirado da geladeira, somando os dois, né, você vai ter o calor que vai para a sala. A sala ficará mais quente. Q2 vale Q1 mais trabalho, fazendo o balanço energético. Por isso, 250 mais 50, esse 50 é o trabalho, né, que foi dado, vai te dar o Q2, que é 300 kJ. Tranquilo? Não é que seja um problema difícil, não. Até que é tranquilo, só que é um assunto pouco trabalhado. E fora essas aulas dessa semana, a gente não trabalha mais com isso. E a chance de cair existe. Temos exemplo recente, repito. Pena que esqueci de olhar exatamente o ano, mas deve ter sido 2017, 2018, a última vez que caiu geladeira, no caso, no vestibular do ITA. Vamos em frente. Problema seguinte volta a ser sobre máquinas térmicas, como já foi na aula anterior, só que agora são 2 máquinas térmicas de Carnot, estou vendo pelo enunciado, que estão associadas em série. Aliás, essa ideia algum engenheiro já teve, é bom que você saiba. É impossível transformar calor integralmente em trabalho. Lembra? Segunda lei da termodinâmica. Sempre haverá algum calor rejeitado. Por que será que esse calor rejeitado não é reaproveitado para ser colocado novamente como entrada nessa máquina? Esse procedimento é bastante comum com uma máquina mesmo. Tá? Mas aqui, esse calor vai ser o calor fornecido a uma segunda máquina. Assim, nós, claro, ganhamos eficiência. Nós temos 2 trabalhos e um calor rejeitado, naturalmente, menor do que aquele que teríamos com uma máquina única. Basicamente, essa é a razão para se associar máquinas térmicas em série. Aproveitar o calor que uma rejeita para alimentar a outra. Vamos ver se é isso mesmo? Eu nem li o enunciado ainda, apenas deduzi essas coisas todas só de olhar para o esquema. No esquema mostrado, então, 1 e 2, são 2 máquinas térmicas de Carnot, de modo que o rendimento da primeira é o dobro do rendimento da segunda, sendo dadas as temperaturas das fontes quente e fria da primeira máquina.
Calcule Tx, que é a temperatura da fonte fria da segunda máquina, e os trabalhos obtidos em cada estágio, digamos assim. Como é que você faz então? Como você tem as temperaturas das fontes quente e fria da primeira máquina, você já calcula o rendimento, sabe que a máquina é de Carnot. 1 menos TF sobre TQ, lembra, guarde essa expressão, por favor. 1 menos TF, então, vale 1.500, estou vendo pelo desenho, foi dado, sobre TQ, que vale 3.000. 1 menos meio, isso vai dar meio. 50% é o rendimento da primeira máquina, e isso é também, pela definição de rendimento, o trabalho naquele trecho, dividido pelo calor recebido, que está no desenho, 1.600 kJ. 1.600 vezes meio, então, 800 kJ, isso é o trabalho realizado no primeiro estágio. O rendimento da primeira máquina foi dado, é o dobro do rendimento da segunda. Mas o rendimento da primeira deu meio, então 2 vezes o rendimento da segunda, passando 2 dividindo, o rendimento da segunda dá 1/4. E este, por sua vez, reaplicando a definição de rendimento, é o trabalho produzido no segundo estágio, dividido pelo calor recebido, que é de 800 kJ. Sim, porque 1.600 foram fornecidos no primeiro estágio e o trabalho já tinha visto que é 800, então sobram 800 que são fornecidos ao segundo estágio. Nessa transferência, na prática, sempre haverá alguma perda. Né? O problema seguinte irá contemplar esse detalhe. Por enquanto não se falou em perda, então exatamente o calor rejeitado pela primeira é fornecido para a segunda. 800 vezes 1/4 dá 200 kJ. Isso responde outra pergunta do problema, que é o trabalho no segundo trecho. Faltaria apenas a última temperatura. Daí você entra novamente na expressão do rendimento da máquina de Carnot. 1 menos TF sobre TQ. A segunda máquina tem rendimento 1/4. 1/4 igual a 1 menos TF, agora seria TX. E o TQ, agora, cuidado, seria 1.500. A fonte quente agora é aquilo que antes era fonte fria para a primeira máquina. Daí, 1 menos 1/4 dá 3/4, igual a Tx sobre 1.500. 1.500 vezes 3 dividido por 4, confira, vai dar 1.125 Kelvin. Ok? Máquinas térmicas em série. Esse é um assunto explorado bastante nos livros que nós usamos como referência, mas do qual não temos notícia de questão nem em IME, nem em AFA, nem em ITA, que eu saiba, pelo menos nos últimos 40 anos, não vi nada parecido com isso. Mas, justamente por ser assim, né, cada ano tem alguma surpresa, merece que você esteja atento. Ok? Então, geladeira já foi, máquinas em série já foi. A questão que vem agora fala novamente, veja, a figura é parecida, novamente serão máquinas térmicas em série. Neste caso, porém, não é mais para treinar a matemática. Eu falei que haveria uma certa perda na passagem do calor de uma máquina para outra. Esse detalhe será contemplado no outro exercício. Vamos ver aqui exatamente qual é a nova dificuldade. 2 máquinas térmicas 1 e 2 funcionam segundo o ciclo de Carnot, de modo que seus rendimentos estão na relação de 2/3. Rendimento da máquina 1 dividido por rendimento da 2 é igual a 2/3, então. Se a máquina 1 recebe 3 kJ de energia calorífica em cada ciclo, que trabalho proporciona essa máquina ao exterior? A primeira máquina, sendo dada a temperatura lá da última fonte fria. E o que eu quero é o trabalho no primeiro estágio. Tá clara a pergunta? Eu vejo que conceitualmente nós já tivemos a saída para esse exercício. É apenas para realmente fazermos um pouquinho de treino da matemática. É dado que os rendimentos estão na razão de 2/3. Então, eta1 sobre eta2 igual a 2 sobre 3. 3 eta1 igual a 2 eta2. 3 vezes eta1, por ser máquina de Carnot, vale 1 menos temperatura da fonte fria sobre a da quente, que é 1.800, igual a 2 vezes o rendimento da outra, que seria agora 1 menos TF sobre TQ, o TF agora é 600 e a temperatura da fonte quente é aquela temperatura desconhecida. Na figura TX, aqui eu preferi chamar apenas de T.
O detalhe é que isso vai me levar, por favor, verifique, a uma equação do segundo grau, tá? Não vamos perder tempo fazendo as continhas, tirando o mínimo e tal. Você terá esse t passando para cá, vai dar, claro, um t ao quadrado. T quadrado menos 600t menos 720.000 igual a zero. As raízes têm sinais contrários, né? Temperatura absoluta não pode ser negativa, então a raiz positiva dessa equação vale 1200 Kelvin. Com isso você consegue calcular o rendimento da primeira máquina por ser de Carnot, 1 menos Tf sobre Tq, com Tf valendo 1200 e Tq 1800. E isso representa o trabalho sobre o calor recebido, que é 3, conforme foi dado. Tá? 1 menos 1.200 sobre 1.800 vai dar 600 sobre 1.800, 1/3, se eu quiser simplificar. 3 vezes 1/3, 1 kJ. Nada de novo, né? Só o treino aí de como fica a matemática das máquinas em série. Ok? Sem querer abusar da sua paciência, em seguida nós vamos ver mais um problema com máquinas térmicas em série, sendo que agora vamos levar em conta aquela perda de energia que ocorre quando você quer aproveitar o calor perdido pela primeira máquina como a energia que entra na segunda máquina. Isso é o que deve rolar no problema que virá agora. Deixa eu novamente verificar qual é o slide correto. O último foi esse 5, já resolvido. Vamos então ao problema 6. Será que é esse mesmo? Não parece ser, desculpem. Não, o detalhe que eu comentei vai rolar aí no exercício 7, no outro. Desculpem, o comentário foi precipitado. Aqui há um outro aspecto também colocado lá na parte teórica, que eu falei agora há pouco, que também merece ser melhor explorado. Volta e meia aparecem questões assim, olha. Essa é da AFA, ano de 1990. Numa transformação adiabática reversível, 20 gramas de um gás ideal, ele deu a massa do gás, isso não é comum, né? Desconfie, com esse dado eu provavelmente terei de fazer um encaminhamento diferente daquele que estamos habituados. Nós não temos o hábito de trabalhar com a massa do gás, não nas aplicações da segunda lei, por enquanto, pelo menos. Evoluem de um estado em que a temperatura vale 77 graus Celsius para outro em que a temperatura vale 327 graus. Então temos claramente a variação da temperatura. Olha os dados, a transformação é adiabática, porém ele dá o CV, calor específico a volume constante, a transformação não é isométrica, não é de volume constante, mas o CV foi dado e o CP também, embora a transformação não seja isobárica. Isso poderia eventualmente ser útil conforme o caminho que você queira usar para resolver o problema, a fim de calcular o gama. Gama, o coeficiente adiabático, vale CP sobre CV, maior do que 1, claramente estou vendo aqui 3,6, é maior do que 1,6. Ele quer o trabalho realizado nesta transformação em módulo. Ok? Considerando que uma caloria vale 4,2 joules. Você, a princípio, pensaria, como uma pessoa normal pensaria, se eu quero trabalho numa adiabática, eu usarei aquela fórmula deduzida na aula anterior, trabalho na adiabática. Todos lembram? POVO menos PFVF, como você queira representar, dividido por gama menos 1. O gama, de fato, eu tenho, mas pressão e volume não tenho. Tá? E mesmo que eu substituísse o PV por nRT, no primeiro momento eu teria dúvida, porque o número de mols vale massa sobre massa molecular, mas o mesama eu não tenho aqui. Então faltaria um dado para eu poder calcular o trabalho. Então qual vai ser a saída? A saída vai ser primeira lei da termodinâmica. Veja só. Massa 20 gramas, calor trocado zero, porque a transformação é adiabática. Calor igual a ΔU mais tal, então zero igual a ΔU mais tal, tal igual a menos ΔU. Certo? Numa transformação adiabática é assim que você faz. Mas como é que eu vou calcular o ΔU? Seria 3 meios de NR ΔT. O ΔT eu até tenho, mas o número de mols eu não tenho. E mesmo que eu pense em PFVF, PIVI, as pressões não são conhecidas. No entanto, ΔU, para uma transformação isométrica, aula passada, repito, exercício 3, nós provamos vale MCV ΔT.
MC ΔT, a famosa fórmula, equação geral da calorimetria, como ela é conhecida, para volume constante. Tá? Mas isso não é para isométrica, professora, desse problema é adiabática, só que naquela aula eu falei, por favor, releia aquela aula, se for o caso. Essa expressão, embora demonstrada para uma transformação isométrica, e é por isso que o CV vai ser útil, vale para qualquer outra transformação que envolva a mesma variação de temperatura. Ok? Então a melhor maneira, com certeza, é esta. Massa 20 gramas, calor específico ao volume constante 1,6 vezes 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3, naturalmente, aqui é para transformar grama em quilograma. E agora 4,2 estou colocando aqui no lugar da caloria para transformar caloria em joule, para poder trabalhar com o SI. Caloria por grama grau Celsius, grama é 10 a menos 3 do quilograma, vezes ΔT, 327 menos 77 vai dar 250. Essa conta vai te levar a um trabalho de menos 33,6 quilojoules. Mas como ele era joules? Letra A, portanto, já que o trabalho foi solicitado em módulo. Ok? Trabalho negativo. Sim, isso deve ser uma compressão adiabática, né? Se a temperatura aumentou, houve uma compressão. Experimente comprimir o ar dentro da bomba de encher pneu de bicicleta rapidamente, tipo 30 vezes em 10 segundos. A temperatura sobe tanto que você tem de largar a bomba, não aguenta, vai queimar a mão. Compressão adiabática foi o que ocorreu aqui. Quem realizou o trabalho foi a minha mão, foi meio externo, e é esse o significado do sinal negativo. Houve aumento de temperatura, mas o trabalho é negativo, porque deve ter havido, repito, uma redução no volume, embora isso não esteja explícito no enunciado. Na expansão adiabática ocorre resfriamento, desodorante. Na compressão adiabática, desodorante spray, né? Na compressão ocorre aquecimento. Beleza? Então esse aspecto foi comentado na última aula, mas não havia sido ainda suficientemente explorado. Vamos em frente. Então agora sim aquele problema sobre máquinas térmicas em série, contemplando a tal perda que ocorre entre os dois estágios. Mas novamente sem grandes novidades no aspecto conceitual, apenas a intenção do seu professor de treinar com você a parte matemática. A figura mostra o esquema de duas máquinas térmicas acopladas em série, quer dizer, o calor que sai de uma entra na outra, como se esse calor fosse de fato a corrente elétrica do Marcel, que vai passar por resistores, sendo que toda a corrente que passa por uma passará depois também pela outra. Enfim, as máquinas estão em série quando elas estão do jeito como essa figura mostra. À máquina 1 são entregues 80 kJ. Então aqui serão entregues 80 kJ e uma parte vai se transformar em trabalho. E sabe-se que se perde 10% da energia ao passar da máquina 1 para a máquina 2. Por esta fonte aí em que a temperatura é de 127 graus Celsius. Determine a quantidade de trabalho útil realizado pela máquina 2, o W2 é o que ele quer saber. Considere que as máquinas operam segundo o ciclo de Carnot. Vamos ver então. A ideia basicamente vai ser a mesma, já que as temperaturas das fontes são conhecidas. Nós calcularemos os rendimentos por 1 menos TF sobre TQ e depois expressaremos o rendimento por trabalho sobre calor recebido. Tá? Só me ocorreu uma dúvida. Há pouco foi pedido o trabalho no trecho 1, no outro teste, né? Aqui foi pedido o trabalho no trecho 1. Nós chegamos a calcular esse trabalho. De fato, né? 1 kJ. Para isso foi necessário calcular essa temperatura intermediária. O outro trabalho não foi pedido. Eu estranhei porque ele não pede tudo, né? Só pediu uma parte. Nesse problema também. Determine a quantidade de trabalho da máquina 2. O trabalho 1 ele não pede, mas provavelmente nós vamos acabar calculando também. Então comece pelo rendimento, cara.
O rendimento da máquina 1 vale 1 menos TF sobre TQ. TF, 127 mais 273 dá 400 e TQ vale 227 mais 273, isso é 500. 1 menos 4 quintos dá 1 quinto, e isso é trabalho sobre calor recebido. O calor recebido 80 foi dado. 80 vezes 1 quinto dá 16 kJ, são obtidos no primeiro trecho. Dos 80 que chegam, 16, né, são convertidos em trabalho. O que sobra, que é muito, repare, 80 menos 16, 64, que vai ser aproveitado, 64 kJ, para a segunda máquina. Só que há uma perda de 10%, por isso é apenas 90%, 0,9 daqueles 64, isso dá 57,6 kJ, é que vão representar o calor recebido pela segunda máquina. A segunda máquina tem um rendimento também 1 menos TF sobre TQ, onde TF agora vale 300, somando 27 com 273, e o TQ daí seria o que era TF na máquina anterior, portanto 400, 127 mais 273. 1 menos 3 quartos dá 1 quarto, e isso vai ser então trabalho 2 dividido pelo calor recebido, 57,6, que multiplicado por 1 quarto vai dar 14,4 kJ. Certo? Máquinas em série, não tinha falado disso ainda. Fizemos aí 3 exercícios, até um pouco exagerado. Ah, professor, mas isso aí eu até aprendi tranquilo, eu pensei que essa fosse a famosa aula das emoções. Pois é, se as emoções não estão lhe parecendo suficientemente fortes, na verdade, o problema em si não é complicado, o assunto é que não foi muito trabalhado. Você tem emoções fortíssimas reservadas com os testes para casa, né? Não deixe de fazê-los. São questões que eu escolhi a dedo nos anos anteriores para colocar em simulados. E não vou colocar de novo, porque favoreceria, né, o que não é justo aí quem já fez o curso alguma vez. As questões do simulado são sempre inéditas. Okay? Então aquelas que já caíram ficam agora, não vamos jogar no lixo, né? Vamos aproveitar, fazer em casa. Vamos então ao último problema de hoje. Vamos ver a última emoção reservada para esta aula. Novamente, rendimento de uma máquina térmica a partir do ciclo. Vem lá do Raxo, provavelmente, ou Lumbreiras. Eu deduzo isso pelo tipo da figura. Embora a fonte aqui não foi citada, provavelmente porque eu fiz alguma modificação, aí já não tenho mais o direito de dizer qual é a fonte, mas deve ter sido um desses. Uma máquina térmica segue o ciclo termodinâmico mostrado, sendo a variação da energia interna no trecho de 2 até 3 igual a 15 joules. Olha, ciclo horário, né? Para máquina térmica tem que ser horário. Para geladeira, algum dia eu ainda vou te falar, tem que ser anti-horário. O calor recebido de 1 até 2, nessa compressão, é de 50 joules. Determine o rendimento da máquina. Não tenha dúvida. O rendimento vai ser o trabalho, que por sua vez é a área de dentro do ciclo, porque o diagrama é PV, né, com unidade já no SI, Pascal e metro cúbico, não precisa nem converter a unidade. Então, trabalho dividido por calor recebido. Eu vou ter que perceber que o calor é recebido, claro, de 2 até 3 e de 1 até 2. Né? De 3 até 4 não há trabalho, a temperatura diminui, calor é cedido, calor é negativo. E de 4 até 5, tanto trabalho quanto ΔU, de 4 até 1, digo, tanto trabalho quanto ΔU serão negativos. O calor, é claro, é recebido nos trechos de 1 até 2 e de 2 até 3. Como é que fica, então? Vamos ver. Rendimento é o que ele pede, é trabalho sobre calor recebido. Trabalho é a área do retângulo, base 5, altura 4, né? 7 menos 3. Então a área dá 20 joules é o trabalho produzido em cada ciclo, é o que vai no numerador. E o calor recebido, repito, ele é recebido no trecho de 1 até 2 e de 2 até 3. E esses calores você a princípio expressa por ΔU mais tal. O calor de 1 até 2 já é dado, né? 50 joules. E o calor de 2 até 3 é ΔU mais tal. Sendo que ΔU foi dado 15 joules e o trabalho é PΔV 7 vezes 5, portanto 35. Mais 15 dá 50, mais 50 dá 100. Rendimento trabalho sobre calor recebido fica então 20 sobre 100, 20%. Também tivemos aqui um exercício aparentemente tranquilo, espero que você tenha
percebido isto, mas que teve o objetivo de mostrar o caminho que você deve seguir neste tipo de pergunta. O que pode complicar é alguma coisa relacionada com o tipo de transformação, se é isotérmica, se é adiabática, como é que você vai calcular o trabalho em cada caso. Daí a gente acaba voltando para os exercícios do começo da aula. Certo? Mas o fato é que com esses exercícios entendidos, vocês vão poder fazer uma enorme quantidade de outros, em especial aqueles que eu estou propondo para casa. E outros, mais emocionantes ainda, virão para o próximo simulado. Né? Nós já estamos agora terminando, hoje, nesse momento, termodinâmica. No próximo encontro eu já vou estar falando de gravitação, movimento dos corpos celestes, mas termodinâmica vai ser o primeiro assunto a ser cobrado no próximo simulado. O outro é gravitação. E o que vem depois? Força centrípeta, estática, dinâmica impulsiva, e física moderna, né? São choque mecânico, são muitas as emoções que rolarão nas aulas geraldianas futuras. Espero manter o contato com você, ter o privilégio da sua atenção o tempo todo. Ok? Então é isso por hoje, pessoal. A aula hoje não durou nenhuma hora, ela acaba rendendo mais porque ninguém me interrompe com perguntas, né? Eu não preciso me preocupar, aliás, nem posso, né? Olhar olhos nos olhos para saber se está tudo bem, mas geralmente o pessoal que consegue se concentrar numa aula remota acaba sendo até mais produtivo, a gente consegue fazer isso em menos tempo. Se presencial fosse, com certeza gastaríamos a hora e meia a que estamos habituados. Mas o recado é esse. Valeu! Forte abraço, pessoal. Até breve.